É assim mesmo. Ai, Jesus eterno, a paz do Senhor para todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom. Ai, eu fico rindo à toa até, mas tudo bem. Quero nesta manhã compartilhar convosco um texto onde está escrito pelo evangelista, o apóstolo São João, no capítulo 4, onde ali ele teve um discurso, teve ali uma palestra, ou ali conversando com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó. O texto se encontra aí no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, mas eu quero me apoiar aqui no versículo 21 ao 24. Vamos pegar o versículo 20 também, que diz o texto da palavra de Deus nesta manhã, para minha e tua meditação. Diz o texto: disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quero deixar aqui um título para esse texto bíblico: um raio-x do adorador. Um raio-x do adorador, porque nós costumamos, o povo evangélico ou o povo cristão, ou o povo que diz seguir a Cristo, fala muito em adorar, fala muito em adoração. E eu preocupado um pouco, não é de hoje não. Esse texto, eu venho meditando ele, não é de uns dias não. Quando eu meditei nesse texto, foi no mês 11 de novembro de 2001. Nós estamos em 2021. Então nós temos 20 anos aí que eu meditei nesse texto. E hoje eu quero compartilhar-vos com esta palavra. Que o Espírito Santo nos dê graça, nos ajude nessa interpretação. Talvez a interpretação que estou interpretando agora possa não estar de acordo contigo. Mas eu gostaria que fizesse algum comentário a respeito, para que eu possa me melhorar mais. Eu sou pequeno e preciso de me aperfeiçoar cada dia. Eu às vezes não consigo me ver ou me ouvir, mas vós podeis fazer isso por mim. Amém? Então, como eu estava já dizendo,
o adorador, o que é o adorador? O adorador, ele rende admirações. O adorador, ele rende admirações. Como nós estamos falando aqui de adorar o Criador, de adorar o Salvador, de adorar a pessoa do Espírito Santo, é a esses que eu me refiro a adoração. O texto mesmo aqui, Jesus dizendo que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tem pessoas que ele querem mostrar que ele está adorando a Deus. De todas as formas, ele quer trazer um foco de que ele está adorando e as pessoas vêm a saber que ele mesmo está adorando. Tudo bem, irmão Ildefonso. O adorador, ele rende admirações. E há aqueles que, adoram fãs, clube de artistas, exposições, os clubes esportivos e por aí afora. E muitas das vezes, até o seu dirigente, o seu líder, o seu pastor, é adorado por você. Tudo bem. O adorador, ele rende admirações. Mas Jesus disse, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? Ao Pai, em espírito e em verdade. Ô irmão Ildefonso, me diga mais. Adorar a Deus é um ato também de rendição? Sim, é um ato de rendição, de se render, de uma veneração ao nosso Criador, ao Deus que tem cuidado de mim e de ti. Ô irmão Ildefonso, temos obreiros de várias posições eclesiásticas. Quantos adoradores então temos? Quantos adoradores temos? Temos vários, temos cantores, Temos crianças, jovens, adultos. Temos uma classe aí de variedades profissionais, mas Jesus, ele diz que a hora é, e agora é a hora de que os verdadeiros adoradores de adorar o Pai. Ô irmão Ildefonso, eu estou vendo aí que tem muita gente aí adorando, mas não é adorando verdadeiramente a quem deve. Tem. Por isso que precisa chamar a atenção para clarear o entendimento. Ô irmão Ildefonso, o verdadeiro adorador, como que é? O verdadeiro adorador, ele já amanhece adorando. E adorar não é só através de cânticos e louvores. Em espírito você agradece também a Deus, já no amanhecer. Você lembra da primeira coisa, lembra-se de Deus, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que se nós buscarmos, nós achamos Ele. Irmão Ildefonso, mesmo quem não tem oportunidade está adorando e glorificando. Tá. Mesmo que você não tenha oportunidade em nenhuma denominação, em nenhum local,
Você é adorador por excelência. E não precisa o povo, você mostrar para o povo que você está adorando. Você é um adorador. Ô, irmão Ildefonso, me diga mais aí. Jesus, Deus, está procurando os verdadeiros adoradores? Sim. Mesmo que Jesus procurou, Jesus, teve um momento que ele procurou se esconder para ali não estar chamando a atenção, né? Mas mesmo assim, a luz brilha. A luz, ela expande. A luz traz à tona o que está oculto. E no capítulo 7 de Marcos, nós vemos aqui, capítulo 7 de Marcos, que Jesus ele tentou aqui. Quando ele ali foi para Cananéia, e levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando em uma casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Não pôde se esconder. Aí nós vemos que tem certos adoradores que eles querem chamar a atenção para eles. Jesus aqui não quis. Ele entrou, ele procurou até se esconder-se, né? Quando entrou ali numa casa, aqui não diz de quem era a casa. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Tem gente que já é diferente. Ele quer chamar a atenção. Irmão Ildefonso, tudo bem, mas me diga aí, vendo ele que tinha adorador, ele o abençoou. Jesus, quando vê que tem adorador, adorando em espírito e em verdade, o Senhor Salvador, ele fala dessa maneira. Capítulo 15 de Mateus, versículo 25 e 26. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher aflita, desesperada, ela primeiro prostrou e adorou e clamou. Como disse Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa mulher aqui, essa mulher cananeia, a qual nós lemos também aqui no capítulo de número 7 de Marcos, ele também registrou essa passagem. A mulher adorou, ela o adorou porque ela tinha fé e adorou. Ainda que Jesus disse para ela, eu, porém, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí ela falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Então Jesus respondeu e disse, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A adoração é importante na minha e na tua vida. Ela tem que estar em primeiro lugar. E agora disse Jesus, agora é a hora. O irmão Ildefonso, o verdadeiro adorador sai de casa adorando. Onde ele vai adorando. Não precisa sair chamando a atenção de ninguém, mas ele em espírito e em verdade, ele adora.
Eu já disse aqui que em todos os templos e denominações, que muitos esquecem, eles querem ser adorados, mas esquecem de ser adorador. Noé, diz o texto, que Noé, após o dilúvio, tudo estava na sua mão, mas ele levantou o altar e adorou. Registrado lá em Gênesis capítulo 8, no versículo 20 e 21, diz que Noé levantou um altar e adorou ao Senhor. Jacó, mesmo que já temos feito tudo, até a idade avançada, mas ainda precisamos adorar como Jacó. Jacó, diz o texto aqui registrado, não em Gênesis, mas aqui no livro dos Heróis da Fé, está registrado aqui que Jacó, que Jacó adorou. E pela fé, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Até José, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da sua saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, que ele falou que ali no Egito seus ossos não iam permanecer ali. Ele já pela fé crendo que o povo ia sair do Egito. Ainda tem um texto que diz assim, olha, quando olharem essa caixinha aí, os que não sabiam, principalmente jovens, crianças, o que é que tem aí dentro? Aí o povo fala, aí tá os ossos de José, que ele fez menção pela fé, que não ficaria no Egito. Irmão Edilson, Agora Jesus não está preocupado com cantores, com pregadores, com ditadores de hermenêuticas, com os PhD, doutor em divindade. Jesus está procurando adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E a nisso nós damos glória. Ainda se tivermos alguma perca física, material, financeira, até mesmo teu cargo na igreja, ou tudo nesta vida, ainda que todas essas coisas aconteçam, é hora de adorar. Porque nós vemos o texto na palavra de Deus, que Jó, quando ele perdeu tudo, as fazendas, gado, depois veio um vento e derrubou ali, perdeu seus filhos, depois ele veio, perdeu a sua saúde, ele prostrou diante de Deus e adorou. Não importa o que você esteja passando nesse momento, mas adore ao Senhor. Exaltai-o, glorificai-o na beleza da sua santidade, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Aí Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse assim, no capítulo 4, versículo 20, nossos pais, disse a mulher, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Ela fez essa pergunta. Aí eu fiquei pensando, será que ela estava falando do Monte Ebal ou do Monte Gerizim?
Será que ela estava falando a respeito desses montes aí? Porque diz aqui que o texto, que ela conversando, né, aqui com a mulher, e a conversa foi meia longa, ao ponto de Jesus falar, olha, vai lá, chama teu marido, e ela falou, e vem cá, e a mulher respondeu, disse que não tinha marido, porque tiveste 5 maridos e agora tem, agora o que tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Ela viu que ele era um profeta por falar daquela maneira, sem conhecer a vida dela, né? Mas Jesus, ele continuou dizendo, né, que, olha, que não era mais o local ali, não era mais no poço, ali onde ela estava, que era o poço de Jacó, não era mais em Sião, não era mais em Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo ali dos judeus, a qual Jesus depois predisse que não ficaria pedra, que ficaria pedra sobre pedra. Ele predisse a ruína desse templo. Por quê? Porque ele falou que o templo, como a Bíblia também determina e fala que nós somos o templo do Espírito Santo, que agora esse templo, esse corpo, agora é o lugar de Deus fazer morada, é o lugar de nós glorificarmos a Ele. Mas aí, irmão Ildefonso, o que era o Monte Ebal? O Monte Ebal era situado lá ao lado da cidade de Siquém, né? E quando Jesus ali falou sobre o monte, aí é Monte Ebal e Monte Gerizim, que era do outro lado, um ficava oposto do outro. E os povos se reuniam naquela época, na época lá de Josué, a época que saíram do Egito, quando já o tabernáculo também foi erguido, né? O tabernáculo tinha 3 partes ali, e nós vamos ainda falar um pouquinho. E os povos do Monte Gerizim, eles respondiam às bênçãos. E os povos do Monte Ebal respondiam às maldições. Eram enunciadas pelos levitas que ficava no meio. Um lado, bênçãos, do outro lado, maldições. Está registrado aí em Deuteronômio, no capítulo 11, 26 ao 29. E Josué também, 8, do 30, 33 e 34. Eu vou ler o de Josué, no livro de Josué aqui, a gente tem uma noção aqui. Josué 8, o 33 diz assim: e todo o Israel com seus anciões, os seus príncipes, os seus juízes estavam de uma a outra banda da arca, perante os sacerdotes e levitas, que levantavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu-se em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E quem quiser saber aí sobre as bênçãos,
e sobre o que foi profetizado sobre maldição, é exemplo de vida para cristão. Agir, tomar em prática e praticar a cada dia para não cometer ali o que é falado na lei. Tudo bem, irmão Ildefonso. Esse Monte Ebal é uma das duas montanhas situadas aí, né, no norte da Cisjordânia, próximo da cidade bíblica de Siquém, que hoje atualmente, hoje lá, o nome é Nabus. Essa palavra Monte Ebal, o hebraico, né, que muitos não gostam, eu vejo que, sabe, eu gosto de falar às vezes a palavra, não que eu sou letrado em hebraico, mas eu gosto para mim, para o meu aprendizado, né? Em hebraico é Eveal, Eival. Já em árabe é Jabal Aibal, Jabal Aibal, né? E esse Monte Ebal, como o Monte Gerizim, o Monte Gerizim já ficava por lado da Palestina, região sul do vale, localizado também aí em Siquém, cidade bíblica, né? Então aí nós vemos aí as maldições no Monte Ebal, capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 13, e versículo de número 27, 12 e capítulo 28 do versículo 1 em diante fala das bênçãos, né? E capítulo Deuteronômio 11, 29 vai falar das maldições. Tudo bem. Ô irmão, me diga então outra coisa aqui. O Pai procura tais adoradores que o adoram. Sim, o Pai procura. Mas me diga mais aí uma outra coisa. O Senhor já falou, os povos do Monte Gerizim respondiam às bênçãos e os do Monte Ebal respondiam às maldições enunciadas pelos levitas. Tudo bem. Mas ali a Bíblia registra de outros povos, né, que estavam ali, mas que primeiramente era para abençoar os filhos de Israel. Tudo bem. Então, os samaritanos consideravam o Monte Gerizim um lugar sagrado de adoração. Os samaritanos. E alguns acham que em casa, às vezes, né, aqui é até um meio que eu vou discordar agora, né, que muitas às vezes quer ficar em casa, não vai para uma denominação, para uma igreja, para ficar assistindo programas que ali é exposto. Eu preferia ficar em casa, mas sem assistir esses programas. Mas eu poderia ficar em casa e também adorando em espírito e em verdade. Mas quando nós se reunimos em quatro paredes, ou chamada um templo ou uma igreja, nós nos reunimos porque ali em comunhão, e onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, assim diz o texto, a palavra de Deus. É mais por isso, não que é uma coisa obrigatória, que tem que ir para a igreja, tem que ir para o templo. Não é bem assim. Nós somos adoradores por excelência, e em espírito e em verdade. Senão, Jesus, para mim, se isso não for assim, Jesus então está mentindo. E não é isso. Jesus não é mentiroso. O pai da mentira é outro. Irmão Ildefonso, pegou pesado, né? Agora, os judeus olhavam para o Monte de Sião como lugar de santuário. Olhe bem, os samaritanos tinham o lugar sagrado de adoração, o Monte Gerizim, que ali profetizava as bênçãos, e no Monte Ebal as maldições. Então, para eles ali era um lugar, né, considerado, né, lugar sagrado.
Já os judeus olhavam para o Monte de Sião como seu santuário. Até os Salmos de número 137, vamos olhar aqui, Salmos de número 137, a palavra de Deus escrita aqui no livros poéticos, aqui diz assim: e junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos e lembramos-nos de Sião. Quando o povo aqui foi levado cativo para a Babilônia, aí eles lembraram do templo, onde eles se reuniam, né? E o texto ainda diz também, aqui em Salmos, no capítulo de número 2, vamos ver aqui um versículo dizendo assim, versículo 6, capítulo de número, Salmo de número, eu estou lendo 3, mas cada um. O de número 6. Eu, porém, ungi a meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me, eu que te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Tu, porém, os esmagarás como uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso no oleiro. O versículo-chave aqui é o 6. Eu, porém, ungi o meu rei, e sobre o santo monte de Sião, ali, tinha o colocado para ali combater contra. Então, os judeus, eles tinham um monte Sião também como um lugar sagrado. Irmão de Francé. Agora, observe bem. Eu quero falar de 3 classes de adoradores. Uma das primeiras classes, os que adoram com ignorância. Quando nós olhamos aqui o versículo 22, vós adorares o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, olha bem, a salvação vem dos judeus. Ele referindo a ele, que a salvação para os judeus vinha dele, né? Mas vós adorais o que não sabeis. Veja bem, os judeus aqui, essas pessoas que agem com ignorância, adora o que não sabe. Tem pessoa que ele adora mais o templo do que a Deus e a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ele acha que o templo é o melhor lugar para adorar. É a mesma coisa de dizer assim, eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Meu Deus do céu. Tem que ir para a igreja para Deus falar com ele, senão ele vai ficar sem ouvir Deus falar. Tudo é relacionado à igreja, à denominação. Não é que eu estou aqui contra denominação, nem contra igreja. Eu já falei que quando nós nos reunimos em plena comunhão, um honrando ao outro, em temor diante de Deus, Deus está no meio. Mas aqui, a ignorância. Quando observamos aqui uma passagem bíblica em Efésios, no capítulo 2, diz o texto assim, olha, versículo, diz que, entre os quais todos nós bem antes andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí disse o 12, diz assim, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados do quê? Da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, estávamos separados da comunidade de Cristo, quer dizer, do corpo de Cristo. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo. E quando o corpo está todos unidos e falando, adorando, glorificando, dando honra a ele, aí quando essa comunidade se reúne, é para adorar. Oi, irmão Delfonso. E aqui, ó, os judeus, que é o versículo 22 aqui, nós adoramos o que sabemos. Contudo, Deus não aceitava porque era exterior e era só questão de honra própria. Quando os judeus se manifestavam, né, porque eles adoravam o que não sabia. Aí quando nós observamos Jesus, que conhece, Jesus olha e vê a qualidade da adoração deles. Olha bem a qualidade da adoração deles. Capítulo 23 de Mateus diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Olha bem, esses adoradores. Amam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras na sinagoga, fazem determinadas vestes para ser visto pelos homens, e as saudações nas praças. E o que chamando-os pelos homens de Rabi, ô mestre. Eles se enchiam. Mas Jesus, conhecendo a qualidade desses adoradores aí, esses judeus, principalmente os da sinagoga, escribas e fariseus, a maneira de eles adorar. Irmão Delfonso, a adoração verdadeira, veja bem, o rei Davi e os judeus adoravam ao Senhor em tenda. Todos eram atraídos para lá, para a tenda. Né? Quando eu falo tenda, falo tabernáculo. E a palavra de Deus diz também assim, no capítulo de número 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fico vendo assim, essa maneira de se alegrar, não é porque Deus vai, sabe, eu tenho que ir lá porque Deus está lá. Não. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, porque quando eu vejo a maneira de ir para a casa do Senhor, é de ver o semblante do meu irmão, se está alegre, se está triste, de eu poder alegrar com ele, de eu poder chorar com ele, de eu poder sentir as compaixões dele, de usar de bondade e de misericórdia para com ele. Isso é adoração. Isso é render louvores. Mas o irmão Ildefonso, e antes da construção do templo, para lá, né? Isso aí, antes da construção do templo, o povo se reunia no tabernáculo.
Foi onde receberam as instruções cerimoniais dadas por Deus a Moisés para dar ao povo. Leis cerimoniais. Irmão Ildefonso, tudo bem. E nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Né? Ela está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízo e os tronos da casa de Davi. Aí vem dizendo, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão todos os que o amam. Orar pela paz. Será que nós oramos pela paz da Cisjordânia, ali na Palestina? Será que nós oramos pela paz entre ali os judeus e outros povos que se guerreiam? Será que nós oramos pela paz entre as denominações e igrejas no Brasil? Será que nós oramos para que uma tenha comunhão com a outra? Isso eu falo das que professam boas novas de salvação, das que usam os 66 capítulos da Bíblia. Será que nós oramos para que tenhamos comunhão mesmo uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar? É essa a adoração ou não? Ô irmão Ildefonso, você pega pesado. O motivo de ir à igreja não é pela beleza, pelo tempo, pelos adornos, pelo tamanho do templo, se é pequeno, se é grande, pela beleza da sua estrutura. No Salmo de número 16, o Salmo de número 84, diz assim, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma está almejante e desfalece pelos teus átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Aí eu fico vendo o versículo 10 e 11. A misericórdia e a verdade encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. A misericórdia se encontrou com a verdade. Quando nós vamos para o átrio do Senhor, a casa de Deus, a misericórdia se encontra com a verdade. A mentira, ela é varrida. Aquele que merecia um castigo, não dá o castigo a ele. Misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos. E a graça é Deus dando aquilo. Ou dando algo que nós não merecíamos. Nós não somos merecedores. A graça e a misericórdia andam juntos. Uma, Deus não dando o que merecia. A outra, Deus dando o que nós não merecemos também. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Então me fale aí. Quando nós nos reunimos e professamos, diz o texto da palavra de Deus, quando nós nos reunimos na casa chamada Casa de Deus, uns tem salmos, tem hinos, tem louvores, tem cânticos, tem exortação e exorta com carinho, com amor. Não tem lá, a casa de Deus não é lugar de falar mal da vida alheia, não é lugar de estar humilhando o nosso próximo, nosso irmão, não é lugar. Lá não é lugar de contar carochinha, historinha, não. E Jesus, quando entrou lá no templo em Jerusalém,
Diz o texto que ali ele expulsou cambista, vendedores. Que tipo de qualidade de adorador é essa que se reúne em um templo para estar vendendo, para estar ali como cambista? Jesus expulsou. Irmão, essa qualidade aí, Jesus expulsou. Agora, quando nós estamos quando nos reunimos no templo, né? Quem vai à igreja, quando o povo se reúne em uma perfeita comunhão e o Espírito Santo há lugar para ele operar, acontece sempre algo. Irmão Deus? Sim, acontece. Então, irmão Delfonso, me fala aí, me diga aí uma coisa. Me fale mais aí. Essa segunda classe, os judeus, né, que é o versículo que nós adoramos o que sabemos, né, eles não adoravam, porque eles adoravam o exterior. O exterior eles adoravam. Mas então, irmão Ildefonso, a adoração verdadeira, com a qual Jesus citou aí no versículo 24, até eu classifico como parte A, amar a casa de Deus, né, como o salmista se expressou aí no Salmo 84, o motivo de ir à igreja não é que é pela beleza, pelo tempo, por louvar e ministrar. É em sentir a presença do Criador, junto ali com os irmãos, ouvir a orientação da palavra, é de saber que nesse local, quando nós se reúne para falar e adorar o Senhor, Deus vai operar, crer que vai ter sinais, maravilhas, solução de problema, vai ter uma palavra para aquele que está carente, necessitado, vai ter uma palavra até mesmo para aquele que está errôneo. Vai ter abundâncias de alegria, como o salmista Davi no Salmo 116, ele diz que nós vamos ter ali abundância de alegria. Versículo de número 11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há abundância de alegrias, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Quer dizer, na tua presença há abundância. Isso é, 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou, e a presença de Deus há abundância. Não é coisa mesquinha, não. Deus tem muito para te dar, para te abençoar, como tem me abençoado. Irmão Ildefonso, sim. Jesus preenche todos os requisitos. Ele transforma a tristeza em alegria, transtorna o choro em riso. Irmão Ildefonso, sim, ele faz isso. Olha bem, essa mulher, ela estava em uma situação, a qual está aqui registrado no livro, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, diz o texto aqui, o versículo de número 11, e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão. Olha, Jesus moveu de íntima compaixão. Quando Jesus fala, aprendei de mim, ele fala que nós precisamos também ter compaixão. E aqui Jesus, vendo a mulher, ele se moveu de íntima compaixão e disse, não choras. Tem uma palavra de conforto para quem está precisando. Não é para machucar mais ainda, não. Não é palavra de derrota, não. Se dá uma palavra, é de bênção. Aconteceu lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim, bênção e maldição lá. Mas hoje,
Nós estamos na graça, na misericórdia. E hoje nós temos que ter uma palavra para levantar o caído, para restaurar a vida de quem está quase morrendo. E aqui Jesus vendo essa mulher, e chegando se tocou no esquife. E os quais levantaram e pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Estava ali sendo levado ali o filho da viúva de Naim, tinha morrido e estava sendo ali sepultado. E Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele transforma a tristeza em alegria, como ali a tristeza da mãe e do que estavam presentes. E geralmente, sempre nos velórios, até lá naquela época, tinha pessoas que eram mercenários de velório, ganhava para estar chorando com a vítima, ou com a pessoa que tinha perdido seu ente querido. Hoje também tem velório aí que convidam pessoas para estar presente, participar ali, para um tumulto ser um pouco mais, né? Mas Jesus, cheio de compaixão, ele falou: não choras, mulher. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no romper da manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, o Emanuel, o Deus conosco, segundo Mateus capítulo 1, versículo 23, diz: e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Ô irmão Ildefonso, 3 classes do templo de Jerusalém, do templo de Deus em Jerusalém. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. A área do átrio, a qual aqui Mateus ele registra no capítulo 21, essa área aqui no capítulo 21 de Mateus, que está aqui registrado, foi a parte que eu já citei aqui, quando ele entrou lá, ele viu os cambistas, né, no versículo 12 e 13, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em couvis de ladrão. Pesada a palavra de Deus. Se todos falam que a casa de Deus é lugar de adoração, aí Jesus vem agora dizendo que vós tendes convertido em couvis de ladrão. Por que é couvis de ladrão? Porque Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou-lhe as cadeiras, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vendiam animais para ser sacrificados. Jesus, olha, quando Jesus chega, ele mostra a verdade. Então aí, olha, frequentavam o templo os que vinham com interesse. Ainda há pessoas que falam que vai para a igreja, vai para o templo, vai se reunir ali, mas ainda vai com interesses particulares às vezes, mas eles ficam ali no átrio. Ficam ali no átrio. O que é que eles ficam fazendo? Muitos deles ainda vendem alguma coisa nos templos. Jesus combateu isso, mas ainda hoje em muitos templos evangélicos ainda se vende as coisas. Vende. Comprando, vendendo, conversando, não observa o que está acontecendo no lugar santo. Quantas festividades nós vemos nas denominações? Se o pastor descesse do púlpito e desse uma cirandada por dentro, na nave da igreja e no pátio da igreja, ele ia perceber
quantos namorinhos, quantas pessoas desligadas, que parece, eles foram para ali, mas foi mais para marcar encontro, parece. Para se encontrar ali com algum colega, algum irmão, algum namorado, ou alguém que o está chamando a atenção. Mas adorando a Deus não estão, não. Estão dentro do templo, mas não estão adorando. E eu já vi pessoas, nenhum, nem dois, nem três, com o celular na mão e trocando mensagem um para o outro. Não estão adorando. Estão dentro do templo, mas não estão adorando. A mente. Eu fico vendo até aqui a maneira do profeta Isaías. Profeta Isaías. A maneira do profeta Isaías aqui no capítulo de número, se não me falha a memória, 50, acho que é o 55, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. As pessoas estão dentro da igreja, mas os pensamentos. Aí vem dizendo o texto: nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Aí vem Jesus dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha bem, foi eu que estou falando, não. Foi Jesus que disse que este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Irmão Deus. E esses que estão no átrio, na área aí no átrio, representa quem? Os que vai ao templo sem atitude de adoração. Representa os que vão sem atitude de adoração. E o lugar, a área e o lugar santo. Os sacerdotes que estavam no lugar santo, onde adoravam, recebiam e ofereciam o sacrifício e intercedia pelo povo. Esses aí representa quem? Representa os crentes que participou ou participa regularmente dos cultos, oram, recebe bênção, mas não agradam. Recebe bênção, mas não agradam. Não são adoradores. Não, irmão Ildefonso, não. Ai, Deus. O doutor Lucas, ele fala assim, ele resistiu aqui essa passagem aqui, o doutor Lucas, no capítulo de número 17, quando ele fala que e aconteceu que indo ele a Jesus, que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos da lepra. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés com o rosto em terra. Um voltou para agradecer e os outros não agradeceram. Então, olhe bem, tem muitos que vão para a igreja. Eu vou buscar o Senhor, vou buscar a palavra, vou buscar uma benção. Se nós já somos benção, somos o templo, as nossas atitudes refletem muito. E a área do santo sacerdote, irmão? Do sumo sacerdote, o sumo sacerdote lá no templo, no tabernáculo, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por todos os povos.
é o lugar santíssimo, onde estavam os querubins da glória, símbolo da presença de Deus. Quem representa esses hoje? Representa os cristãos que adoram, buscando em cada culto experiências profundas, com desejo ardente de sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, não só em casa, mas onde quer que esteja, ou na igreja. Se reúne, quando se reúne na igreja principalmente, nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e o nome do Senhor ser glorificado. São renovados, são despertados, né? E são iluminados pelo Espírito Santo, e pelo Espírito Santo não precisa ninguém fazer de marionete e nem fazer teatro e nem ninguém para dar ordem para glorificar o Senhor. A pessoa é em espírito e em verdade, ele, o Espírito Santo dentro dele, ele glorifica o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui em Pedro, Epístolas de Pedro, que diz assim, na primeira epístola de Pedro, diz assim, epístola: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, que perante a glória e o poder para todo sempre. É por aí que procede. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, né? O sumo sacerdote que penetrava até o lugar santíssimo dos santos, onde estavam os querubins, a glória e a presença de Deus, representa os cristãos, esses que são despertados. São despertados. Davi renovou a adoração de Israel, trazendo a arca da aliança. Pela arca trouxe, né, a presença de Deus para o povo de Israel. E hoje, através da pessoa de Jesus Cristo, a qual ele disse que enviaria o Consolador, hoje o Consolador na nossa vida, na minha e na tua vida, hoje ele é a presença de Deus viva na nossa vida. Então, adorar significa prostrar, render, reverenciar, ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo pecado. Vá para a igreja adorando. Chega na igreja adorando. Igreja não é lugar da gente estar vendo a vida alheia, não. Nem fazendo juízo. Nem contendendo. Nem querendo ser melhor do que ninguém. Lugar de adoração. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Adore o Senhor.